Sansara. Então, Sansara é uma palavra em sânscrito e ela traz dentro da raiz da palavra algo como algo errante, algo sem destino, algo que fica vagando em círculos. Mas uma coisa, até, Murilo, como você trouxe essa pergunta, que me instigou até, claro, fazer as buscas aí, até os estudos em relação a essa palavra, que eu fui, inclusive, atrás da palavra planeta. E a etimologia da palavra planeta, que vem do grego, é algo bem semelhante, porque planeta também quer dizer algo errante, algo que fica vagando sem destino. E então vocês percebem sim que tem essas coisas que se interligam. E até deixo trazer uma reflexão para vocês. Nós sabemos que o nosso planeta está girando ao redor de um astro, né, que nós chamamos de Sol. E esse planeta está indo para onde? Qual o destino dele? Então nós percebemos que esse tá ligado já. Nós percebemos que é algo que está andando em círculos, literalmente. E se nós trazermos isso para nós, olhando para a questão mental, nós ficamos circulando, ou melhor, orbitando ao redor do quê? Senão dentro dessa matéria também. Problemas, questões, que nós temos esse medo dessa instabilidade, nós ficamos correndo atrás de alguma coisa. Então, se nós analisarmos e formos comparar com algo interno, olhemos para essa roda de Sansara, que aí nós vamos realmente compreender o que é tudo isso. Aí entra a segunda pergunta, que seria o que é a roda do Sansara e por que roda do Sansara? Pois então, até como foi colocado como algo errante, algo que fica andando em círculos, então como o próprio palavra roda já traz aqui algo que fica circulando. A questão é até quando? Então, dentro dos ensinamentos da gnose, nós obtemos aí formas de sair dessa roda sem sair da roda. Olhe, claro, para uma questão psicológica, onde nós aprendemos a não nos identificarmos com aquilo que está girando. Numa expressão clássica da gnose, a gente diz o seguinte, que nós vivemos nesse mundo, mas não devemos pertencer a ele. Que tem tudo aqui dentro, mas nada nos pertence. Aí nós conseguimos dar esse passo, vamos colocar assim para trás, para compreender esse mundo. E por que estamos condicionados a viver nessa roda? Então, Murilo, essa pergunta ela é bem interessante porque ela pode nos trazer, começar esses questionamentos iniciais. Por que estamos condicionados? Então, estamos condicionados a passar pela essa roda porque a gente escolhe, né, descer, a gente assina esse formulário. Então, a partir do momento em que a gente assina, a gente escolhe vir, né, para toda essa terra aqui e ficar aqui. Então, tudo que desce tem que subir novamente. E enquanto estivermos inconscientes, vamos ficar anelados a essa roda. A gente só consegue fazer todo esse trabalho a partir do momento em que eu começo a compreender essas leis e começo a fazer toda essa subida novamente. Aí sim, eu não fico mais condicionado a essa roda. Legal, lembrei da encenação ali onde Montreal trouxe, não lembro da última parte só do contrato que estava assinando, né? Então é uma escolha bem consciente, né? Exatamente. Entrar nessa roda e não lembrar que nós não levamos nada de dentro dessa roda, né? E a próxima pergunta é: qual a relação da roda de Sansara com o princípio da vida terrestre? Bom, então, com relação à roda de Sansara e a vida na Terra,
Até como Montreal já vem trazendo ali no início da explicação dele, a questão da roda de Sansara está atrelada com esse lado errante. E nós ainda aqui, como humanos, estamos na Terra como errantes. E para os errantes só nos resta passar pelas leis. E então o universo todo, ele é envolvido com leis. Porque desde que o mundo é mundo e que tudo foi criado, para que não ficasse todo o caos, fez-se então essas leis divinas para que esse caos fosse organizado. Então nós viemos aqui para essa 3D, até a gente representou um pouco ali através de um pequeno teatro, uma encenação, por escolha nossa, porque em algum momento nós erramos, nós pensamos. E então a gente adentra nessa 3D. E a roda de Sansara, ela não deixa de ter um anelo com a Terra, porque ela que também está nesse eixo organizando todas essas leis que nós vamos passar. A roda de Sansara, ela é algo bem mecânico, né? Ela está atrelada também nessa lei da mecanicidade, nessa lei da ação e reação, do retorno, das recorrências, e são aprendizados. Então, tanto a roda de Sansara quanto a nossa vida aqui na Terra, ela é uma verdadeira escola, né? Eu olho para isso hoje muito como uma verdadeira escola, estar aqui para podermos evoluir. Até vocês vão observar, nós temos algumas imagens para passar aqui da roda de Sansara, onde ele mostra dois lados da roda, um lado de evolução, um lado de involução. E conforme as nossas ações que nós vamos tomando no decorrer do nosso dia a dia, seja no decorrer de um dia, no decorrer da semana, de um mês, até de uma existência toda, nós vamos oscilando dentro dessa roda então. Então a gente pode justamente anelar essa questão, né? O aprendizado, a grande escola está aqui. Tivemos um problema técnico aqui. Enquanto isso, deixa eu trazer uma história para vocês que é bem interessante, já que a Carol colocou e nós estamos trazendo esse olhar de algo errante. Tem uma história que é bem interessante, ela de se analisar, que fala sobre o judeu errante, que inclusive traz o nome dele, que é o Asvero. E conta que esse judeu errante, ele tinha uma sapataria. E que essa sapataria ficava bem no caminho onde passou Jesus quando ele carregava a cruz. E bem no momento que eu estava passando na frente dessa sapataria, ele acabou tendo uma das quedas com a cruz. E esse judeu, diante de alguém caindo na frente da sapataria dele, todo aquele tumulto de pessoas ali, ele falou para Jesus: sai logo com essa cruz daqui, vai embora. Aí Jesus deu uma olhada para ele e falou: pois eu vou te condenar você a andar pelo mundo a tua vida toda sem destino. E num contexto psicológico, quem quer esse judeu errante senão o nosso próprio pensamento? Que se nós analisarmos, ele não tem, ele é esse elemento que engraxa essa roda de Sansara que nós estamos falando aqui. Por quê? Porque ele não vai sair daqui sem antes realmente pagar pelos pecados. Então o destino dele é uma própria morte. Então, enquanto nós realmente não compreendemos, até foi colocado, né, no nosso teatro ali, dessa condição de não levar nada, olhem que realmente é nada mesmo, ou seja, nenhum pensamento pode entrar nesse outro plano de consciência. Interessante que o nada também é um nome da própria consciência, né, de Deus. Então, em síntese, a roda de Sansara é um ciclo de evolução e involução. Queria ver se pode comentar um pouco mais sobre isso. Então, até aqui nessa imagem, né, que é uma imagem bem simbólica, eu vou pedir para vocês olharem para... Depois eu vou até falar um pouco sobre esse 8, que é um símbolo do infinito, que é bem esse olhar de uma balança. Aí olhem para a questão dos nossos hemisférios,
que está dentro dessa dualidade. Então, como nós sabemos, os nossos hemisférios dentro do cérebro, um é racional e o outro é emocional. Então, um que é a vida, ao mesmo tempo que nós morremos como esperma, vamos colocar assim, nós ganhamos uma vida dentro de um óvulo. Quando nós ganhamos essa vida dentro do óvulo, nós morremos para um nascimento, que nós precisamos nascer, né, no caso da mãe. E aí nós nascemos, nós vamos morrer, e assim continua esse ciclo. Então é esse ciclo infinito de nascimentos e mortes. É claro que daí, numa outra imagem ali, que vai ser trazida, vai ser olhado de como que funciona todo esse processo, desde a criação, né, desses pensamentos, até chegar, né, realmente ao reino humano. A gente aprende na gnose que temos 108 chances de alcançar a autorrealização íntima do ser. Eu queria perguntar o que acontece se caso dentro dessas 108 chances a gente não alcance essa realização. Muito bom, Murilo. Então, como eu já vinha falando, a roda de Sansara, nossa experiência aqui na Terra, é uma verdadeira escola. E se nós fraquejamos, a gente precisa passar por uma dor, por algo que vai nos fazer compreender através da dor. Então, a gente acaba passando por essas existências, né? É falado das 108, mas a gente não precisa ficar atrelado somente a essa quantidade de existências, e sim ao que a gente está fazendo hoje na nossa própria existência. Porque o melhor tempo da gente realmente sair dessa roda é na existência atual. Então, esse processo doloroso que acontece se a gente passa pelas 108 existências sem lograr êxito e obter a autorrealização íntima do ser, é passar por uma segunda morte. E o que seria essa segunda morte? Então, nós temos aqui dentro da roda de Sansara os reinos. O reino ali mineral, o reino vegetal, o reino animal. E, por fim, nós estamos hoje passando pelo reino humano. E essa nossa essência que nós carregamos dentro de nós, essa chispa divina, conforme a gente vai passando de existência em existência, ela está ali coberta de egos, coberta de defeitos, de pecados, os quais a gente precisa transformar em virtudes, que foi o tema ali da palestra do Lincoln. E não transformando, então, esses pecados em virtudes, essa essência acaba voltando, então, para esse fogo do inferno, que seria essa segunda morte. Somente lá nesses mundos infernais é que essa essência consegue se limpar de todos esses pecados. Ou seja, a gente consegue fazer esse trabalho aqui, no planeta Terra, na nossa existência humana, é o melhor para se fazer. Não quer dizer que nós não vamos passar por dores, iremos passar também, mas é um processo menos doloroso do que passar pela segunda morte, então. Deu uma sinalizada em relação a números, e nós pedimos para que vocês não se prendam a números. Então, quando nós olhamos 108 existências, claro, a gente de primeiro momento olha para a quantidade da coisa, é bem num contexto mental, né, até da razão de olhar para essa questão. Mas eu vou pedir para vocês olharem de uma forma diferente, onde esse não sei se vocês conhecem, aqui, ó, tem esse símbolo aqui que está, que é a letra Φ, que é a 21ª letra do alfabeto grego. Ela traz o quê? Ela traz um 1 e um 0. Então, esse 1 e um 0 é como se eu estivesse falando do pai e da mãe. Até num contexto de liga e desliga, se vocês observarem, também tem um 1 e o 0. Então, é uma conexão de energias para fazer com que a coisa funcione. Então, se tem um 1 e tem um 0, gesta-se, tem uma criação. E o 8, nós olhamos para a questão de mente, coração e sexo. Então nós ficamos atrelados dentro desse 8, que é esse olhar do infinito, e dentro do 1 e 0, então que fica esse 108. E aí, para quem não conhece, a gente comenta dessas 108 existências que tem um ciclo de 3.000 voltas, que se multiplicado por 108 vai dar 324.000
voltemos ali para a questão do 3000, que é o 30, que simboliza a matéria, os apegos nossos em relação à matéria, e os 324, nós somarmos ali os números, ele vai dar o 9. Ou seja, enquanto nós não transmutarmos toda essa criação, essa energia, nós ficamos presos dentro dessa rota. Então, por isso que é importante olhar para o símbolo em si. Até eu me recordo de uma fala do Lincoln, que é bem importante, inclusive, para quem está estudando e para quem está praticando, é que a gente imagine que é a nossa última chance de alcançar a realização, porque aí a gente não desperdiça mais esse tempo com outras coisas e realmente retorna para casa, né? Então, é muito importante, inclusive, grato, Lincoln. Só trazendo uma questão, antes de você continuar ali com as perguntas, como a gente adentrou na questão dos reinos, não quer dizer que estamos ali na nossa existência 108 como no reino humano, que a gente está vivendo hoje, e a gente vai direto para essa segunda morte. Isso vai depender muito desse trabalho interno que a gente vem desenvolvendo também. Mas o que vai acontecendo é você ir evoluindo. Então você retorna para o reino lá do mineral, passando para o vegetal, e aí então para o animal, para depois ir para o humano. E um lado até de fácil compreensão para vocês é algo que eu vi durante a semana, porque a gente às vezes vai rolando no Instagram e acaba passando aqueles videozinhos de reels ali que num primeiro momento parece algo bem engraçado, mas você precisa até analisar esses vídeos também, né? Estudar esses vídeos. E aí passou um vídeo ali para mim que tava o tutor de um cachorro dirigindo, ele dizendo assim, ó, observem aqui nesse vídeo, eu tô indo lá buscar o meu cachorro no bar. E aí ele filma e o cachorro tá sentado lá no bar junto com alguns outros homens. E bem tranquilo o cachorro, o tutor abre a porta do carro e chama ele, ô fulaninho, entra aqui. Poxa, te busquei no bar, que vergonha, enfim. E no primeiro momento parece engraçado, você entra naqueles comentários, o pessoal rindo, achando engraçado, mas essa justamente é uma das formas da gente compreender que nós já passamos por esses outros reinos. A nossa essência já esteve também lá no animal, no mineral, no vegetal. E esse animal hoje lá, nessa essência, passando por um cachorro, estando nesse estado de cachorro animal, ele tem também esses egos. Ele ainda carrega esses egos psíquicos ali com relação à bebida alcoólica, estar no bar também, porque esse trabalho não foi feito lá no reino humano, né? Que era a oportunidade de desintegrar. Sim, e até aproveitando da questão da figura e a Carol trazendo, né, a fala sobre esses reinos, pegando até a própria letra Fi, como eu falei, ela traz, até no livro das 7 direções, para quem já estudou ele, eu falo de que nós, de princípio, nós viemos de um zênite. Então esse zênite, vamos colocar que nós partimos lá de cima. E nós precisamos vir até a segunda direção, que é o Nadir. Então precisamos ter esse contato com a Terra, para que nós possamos retornar aí com uma consciência. E pegando até esse olhar do 1 e do 0, então a gente percebe que forma o 1 e o 0. E é toda uma construção dentro disso. E aí, pegando esse olhar do 8, então, para quem já estudou aí a questão dos canais, então tem o Ida e Pingala, que justamente forma esse entrelace aí do 8. Então dessas duas energias que, se trabalhadas elas de uma forma consciente, faz com que nós passamos por todos esses reinos aí, agora fazendo uma autolapidação, ou seja, recolhendo essas partículas que nós nos fragmentamos no passar por esses reinos. Então, vindo de lá, nós começamos o quê? Num reino mineral. Então, nós passamos por todas essas evoluções e dentro do reino mineral, nós sabemos que tem as pedras que são pedras preciosas, assim como do outro lado, que se for fazer aqui uma cruz, então vai colocar 4 partes. Então, a gente começa a olhar para esses reinos sendo classificados dentro disso aí. Mas, de momento, vamos trazer esses reinos só para um lado aqui, que nós vamos chamar de evolução. Onde vai começar pelo mineral, do vegetal, animal, e vamos chegar no humano.
E se chegamos no humano, nessas 108 existências que são dadas para que nós possamos fazer um trabalho mais consciente, e não fazemos, a gente entra num reino humanoide, daí animaloide, vegetaloide e mineraloide. E nós sabemos que tem pedras que são pedras preciosas, assim como tem pedras que não valem muita coisa. Nós sabemos que tem vegetais que nós podemos nos alimentar e fazer várias coisas, como tem, né, as ervas daninhas. Nós podemos olhar para a questão de animais, que tem animais que nós conseguimos usar não só para alimento, como para outras coisas, como tem animais que não tem como. E no reino humano, até como a Carol trouxe, esse olhar de um animal, então quando nós nos comportamos de uma forma animalesca, nós ainda estamos atrelados a esse reino animal que ainda não se transformou no reino humano. Então, ainda trazendo ali a questão da última chance, é bem importante, porque se nós não aproveitarmos essa chance, haverá consequências, que é essa involução. Então, a gente tem que aproveitar que estamos, né, agora com essa oportunidade da realização, para não entrar na involução. E aí, Montreal, você comentou ali do humano e humanoide, né? Aí eu vou até direcionar a pergunta para a Amanda. Como identificar, né, até o Montreal já trouxe um pouco ali, mas como identificar em qual desses reinos que nós estamos? Então, Murilo, essa pergunta é bem interessante, porque o Aracides já veio ali dando alguns exemplos, mas se a gente for olhar para o nosso próprio corpo humano, os nossos ossos, quer dizer que a gente, né, eles representam, na verdade, esse reino mineral. Essa circulação do nosso sangue, esse fogo já está representando essa questão do reino animal. Esses pensamentos já quer dizer que a gente já adentrou, né, nesse reino humano, porque a gente ganhou essa mente. Essas células, as nossas células já representam esse reino vegetal. A própria luxúria, como o Lincoln veio trazendo também desses pecados, essa luxúria, uma pessoa, por exemplo, também que esteja em estado vegetativo, já está nesse reino vegetal. Então, se a gente for olhar bem assim, é uma questão, se for trazer, na verdade, num primeiro momento, a gente fica, poxa, mas eu, assim, olhando para mim, né, qual o estado que eu estou nessa roda? Como que eu passo por ela? Onde que ela está? Se a gente for trazer novamente para um olhar interno, a gente começa a perceber cada detalhe, cada tropeço, cada questão de ira, de raiva que a gente sinta, a gente vai estar adentrando nessa roda. Para ser bem mais clara, qualquer pensamento que eu tenha ou reação que eu tenha referente ao meu dia, né, seja numa questão básica, eu já adentrei nessa roda novamente. Legal, Amanda. E se a gente for analisar, é uma roda, né? É uma engrenagem. Tem pessoas que falam matrix, tem pessoas que falam mecanismos, né, maquinaria, algo nesse sentido, e existe algo que sustenta toda essa roda. E se a Amanda puder falar um pouquinho para nós do que sustenta essa roda? Sim, se a gente for analisar novamente essa questão desse sustento, desse movimento dessa roda, nada mais é do que essas ações e reações, essa dualidade que a gente vive, esse sentir fome, acordar, dormir. Então, a todo momento, nessa questão instintiva, nessas reações e as ações e reações que a gente emana durante o nosso dia, é o que sustenta. Então, como eu trouxe ali um exemplo da ira, por exemplo, né? Dependendo da situação, eu ajo com ira, com raiva, isso já está movimentando essa roda. Eu já adentrei ali e até eu notar, até eu perceber que esse sentimento movimentou, demora, porque eu só vou tomar conta do que eu fiz depois que a situação já passou, que é o que normalmente a gente
essas reações sem a gente tomar consciência, né? Ficar nesse inconsciente. Então, esse movimento é causado por essas dualidades, essas ações e reações. Até bem colocado pela Amanda em relação às ações e reações, porque é o que realmente movimenta. E se nós até pegarmos como exemplo aqui, nós evocamos de alguma forma vocês e vocês vieram. Então teve uma ação e uma reação. Aí volta-se para uma ação e reação e vocês de alguma forma levam algum conteúdo daqui para fora que gera uma reação e assim a coisa funciona. Mas algo que me instigou muito e como eu gosto de fazer análise em relação às coisas, e até como psicólogo eu percebo muito essa resistência. Essa resistência é que faz com que a coisa funcione. Então, tudo que nós não aceitamos gera resistência. E essa resistência ela faz com que eu me sinta como. Né? Quanto maior a resistência, maior a tensão. Em algum momento essa tensão ela precisa ser dissipada. E quem não tem esse autocontrole, não sabe como lidar com essa tensão, ele vai fazer um expurgo, ou seja, ele vai utilizar uma catarse, ele vai insultar alguém, ele vai xingar alguém, ele vai bater em alguém, vai matar alguém. Então por isso que nós temos que tomar cuidado com esse conhecimento, porque nós precisamos transmutar essa energia, ao invés de nós estarmos disparando isso para as pessoas. Então as não aceitações é que geram essa graxa, né, como a gente estava falando, e que vai fazendo com que essas dualidades elas se movimentem. Até num contexto elétrico, né, nós sabemos que tem o próton, o elétron e o nêutron, e quanto mais o elétron ele vai se afastando dentro das escalas ali, ele vai tendo mais energia, e para ele se aliviar, ele precisa perder uma carga. É o que nós fazemos no dia a dia. Então, eu preciso falar aquilo para a pessoa, enquanto eu não falar, eu não vou ficar bem. Tá, pode falar. Então, diminuiu, né, tem essa resistência, diminuiu a tensão, mas colocou a tensão em alguém. E esse alguém vai precisar fazer alguma coisa para dissipar essa energia também. E como não tem esse conhecimento, o mundo gira. É até interessante que a gente trouxe essa imagem, vocês estavam falando, né, desse trabalho que tem que ser feito nessa existência, e eu lembrei de uma fala do mestre Samael, que ele fala que essa humanidade ela já está nesse fim, nesse fracasso, né? Então é bem interessante, porque se a gente for analisar, a gente está no topo máximo dessa roda, como humanos. Se a gente não fizer o trabalho agora, a gente vai regressar e vai voltar para algum desses reinos. E quando a gente adentra novamente nesses reinos, temos mais dificuldades ainda de fazer esse trabalho. Então, esse é o ponto. Temos que fazer esse trabalho agora. Às vezes a gente não dá tanta importância, porque, né, a rotina ali vai levando você e você vai sendo, né, consumido, querendo ou não, se você não tem esse centro de permanência na consciência, né? Então temos que voltar, porque até mesmo quando a gente estava estudando, eu coloquei um ponto que a roda do Sansara era um tema que fazia tempo que eu não adentrava, assim, né? Normalmente a gente vai focando em outros temas, em outros estudos. Então voltar de novo para isso é bem interessante, porque daí você começa a fazer toda uma análise. Como que estão as minhas reações? Como que eu trato as pessoas, né? Então, como que eu estou vivendo mesmo. Então, esse ponto é bem interessante, porque se eu estou nesse topo máximo, que é esse reino humano, que como estamos aqui agora, por que não fazer esse trabalho? Essa é a grande pergunta, porque como o Lincoln até mesmo colocou, né? A gente mais auto-sabota de fazer essa questão da preguiça que ele trouxe, né? De não olhar para si mesmo, não fazer toda essa lapidação, porque a gente mais auto se sabota do que se auto-observa. Então é por isso que a gente tropeça. E são nesses pequenos tropeços que estão o nosso trabalho. E aproveitando, né, o que a Amanda trouxe, principalmente falando desse fracasso, caso a gente não faça um esforço, melhor um super esforço, nós podemos sair dessa roda de duas formas.
por cima, que é fazendo esse trabalho, né, como a gente vem conhecendo, ou por baixo. Ou por baixo, num contexto religioso, seria eu ir para o inferno. Ou seja, precisa ser purificado. E é claro que, alegoricamente, quando se fala de inferno, as pessoas olham para o fogo, né? Os capetas lá com o garfo lá, cobrando tudo aquilo que nós fizemos, né? Ou seja, esses pecados. Olhem para isso que a gente vem trazendo. Até vai ter um outro grupo que vai falar sobre as leis. Ou seja, é algo me cobrando. E quando eu não me proponho a fazer essas mudanças, essas leis elas vão me pressionando. O inferno é essa pressão. A gente às vezes não fala assim, meu Deus, mas que inferno. Porque tem coisas cobrando. Eu não, né, dentro dessa resistência eu não estou resolvendo. Então cada vez vai pressionando mais. Por quê? Porque precisa tirar o que tem de melhor. E se não quer fazer, né, por vontade própria, vai ser por pressão. E aí a gente chama isso de inferno. É interessante que muitas vezes a gente nem percebe que está dentro dessa roda, vivendo como a Amanda trouxe ali na rotina, a gente não dá tanta importância para isso, né, em vários momentos no nosso dia, e a gente está dentro da roda. Então, a gente traz a importância, novamente, de adentrar nesse trabalho para sair dessa roda. E, diante disso, eu gostaria de perguntar para a Carol aí o que fazer e como fazer essa revolução para sair dessa roda. Muito bem, então, em síntese, o que a gente realmente precisa fazer dentro da roda de Sansara é a revolução, porque ela nos mostra o lado da evolução e da involução. Mas se a gente ficar somente na evolução e involução, isso nada mais é do que um pêndulo. Uma hora eu estou evoluindo e o contrário de evolução é a involução. Então a revolução realmente é o trabalho mais árduo, porém é o que nos leva ao retorno à divindade, que essa revolução ela está justamente atrelada à revolução da consciência. E aí, em síntese, para a gente sair dessa roda de Sansara, está atrelado ao trabalho nos 3 fatores, que seria os 3 fatores da revolução da consciência, que é o morrer, o nascer e também o sacrifício pela humanidade. E até porque a gente teve, inclusive, ali o primeiro congresso, que foi comentado muito sobre essa autoanálise, e para nós trabalharmos nos 3 fatores, a gente precisa fazer uma autoanálise. E também vem para essa questão da ancestralidade, que foi o tema da palestra aqui, nós olharmos para esses nossos pecados e transformá-los em virtudes. Se a gente realmente não tiver consciência de todos esses nossos defeitos, a gente não consegue fazer um trabalho afinco nos 3 fatores. E o morrer justamente é isso, é fazer essa autoanálise, observar quais são os defeitos que eu carrego dentro de mim. Há quanto tempo eu venho carregando tantos egos, tantos defeitos psicológicos, tantos julgamentos, e olhar para isso, analisar e solicitar a ajuda da Mãe Divina na eliminação. E o segundo fator, que é o nascer, que é o trabalho na transmutação sexual, que a gente volta para a questão lá da palestra do Lincoln, né? Trabalhar com essa castidade científica dentro de nós, para que a gente tenha, então, energia suficiente para sair da roda. E o sacrifício pela humanidade é porque a humanidade ela está onde, se não dentro de nós mesmos. Então, quando eu estou aqui passando um conhecimento, eu não estou passando somente um conhecimento para outras pessoas, como também para mim, para que eu continue nesse caminho de autolapidação íntima pro meu ser. Então, basicamente, o nosso tema aqui ele se resume a saída da roda aos 3 fatores da revolução da consciência: nascer, o morrer, nascer e o sacrifício. E para finalizar, tem uma frase do mestre Samael que eu gosto muito e que ela vai bem de encontro aqui com a temática, que é: o homem é o que é a sua vida. Se o homem não trabalha a sua vida, ele está perdendo tempo miseravelmente. Só eliminando os elementos indesejáveis que em nosso interior carregamos, podemos fazer de nossa vida uma obra mestra.